A primeira é que a média de xn vai para mais infinito. 2, a variância de xn sobre a esperança de xn ao quadrado. Isso aqui vai para 1, para 0, perdão. Que é a mesma coisa que dizer, deixa eu botar de outra forma aqui, que vai ter mais a ver com o que a gente vai provar. Então, isso aqui é uma coisa que a gente sabe sempre que é maior ou igual a 1, né? É só a desigualdade de primeiro e segundo momentos. E, bom, eu quero que vá para 1. Todo mundo sabe fazer esse problema aqui? Não, resolve. Esse é o problema de probabilidade 1, né? É uma lei fraca dos grandes números. Não é difícil não, né? Só provar qual é a probabilidade de xn sobre xn menos 1 ser maior do que epsilon. Bom, você faz a conta, fica uma coisa tipo a variância de xn sobre epsilon ao quadrado, esperança de xn ao quadrado. Aí isso aqui é a esperança do quadrado, menos o quadrado da esperança. Então, quando dividir isso aqui por isso aqui por isso dá 1. E isso por isso dá quase 1, né? Então, no limite, isso aqui é 0. Bom, a gente vai usar esse resultado hoje para terminar de falar as coisas de grafos aleatórios. E a gente tem 500 mil variáveis aleatórias que botou, né? De novo. Bom, a gente já sabe que isso aqui vai que a segunda componente conexa ela vai ter no máximo C log n vértices com probabilidade de nó 1, né? Vocês lembram como é que era o raciocínio, né? A gente provou primeiro que não tem componentes conexas com probabilidade quase 1, não tem componentes conexas com esse tamanho, entre esse tamanho e n elevado a 2/3. A gente provou que só pode ter uma componente com tamanho maior do que n elevado a 2/3, com probabilidade de indo a 1 também. Ou seja, ou a maior componente conexa tem menos do que esse número de vértices, e aí certamente a segunda tem menos que isso, ou então a maior componente tem mais do que isso, mas então ela tem mais do que n elevado a 2/3, então ela é a única a ter esse número de vértices e a C2 tem que ter no máximo C log n. Aí a gente tinha aquela outra variável que era a contagem do número de vértices em componentes grandes. E a gente viu que a probabilidade de n ser maior do que 0 e a gente ter o tamanho da C1 diferente de n vai para 0. Tá certo? Então isso aqui está dizendo que, bom, o que a gente vai fazer hoje, né? Provar que, bom, essa primeira parte a gente já, bom, a gente vai provar isso aqui. Vai provar que isso aqui acontece. E a gente já viu que a n sobre n é igual à probabilidade do Galton-Watson Poisson lambda não se extinguir mais um ozinho de 1. E essa probabilidade é um número positivo porque lambda é maior do que 1. O que isso vai querer dizer?
a conclusão que a gente vai tirar disso aqui é que, bom, observa que juntando essas duas coisas, a gente tem o seguinte, que n vezes, bom, tinha que dar um nome para esse número aqui, né? Esse é o alfa lambda. Se a gente junta essas duas coisas, a gente descobre que n dividido por alfa lambda vezes n grande dividido por alfa lambda vezes pequeno converge a probabilidade para 1. Mas agora vamos voltar, né? A gente tem essa variável aqui, então tipicamente ela toma esse valor vezes um erro que está entre 1 menos epsilon, quer dizer, vezes 1 menos epsilon mais epsilon, alguma coisa entre esses dois números, né? Então, tipicamente, a n é maior do que zero. Significa que, tipicamente, a n é maior do que zero e o número de caras na maior componente é essa própria variável aleatória n. Então, disso aqui sai, pelo item 2 ali atrás, que o número de vértices na maior componente vezes alfa lambda vezes n converge em probabilidade a 1. De fato, dá para fazer coisas muito mais sofisticadas. Dá para provar que o número de vértices na maior componente conexa tem a distribuição que é normal, né, ao redor da média, né? Isso aqui é uma lei fraca dos grandes números, né? A primeira pergunta que você faz sobre uma sequência de variáveis aleatórias é se ela dividida por alguma coisa determinística vai para 1. Né? Isso é a lei fraca dos grandes números. A segunda pergunta é como é que são as flutuações ao redor disso aí? Aí você olharia para o tamanho da maior componente, subtrairia a média e perguntaria como é que isso se comporta. Né? Será que dividido por algum fator isso converge fracamente? E a resposta é que sim. Dá para você provar que converge para normal, mas a gente aqui vai estar interessado só nisso. Então, uma vez que a gente saiba provar isso aqui, que é o último ingrediente que está faltando, a gente está com tudo ganho. Certo? Como é que a gente vai provar isso? A gente vai provar usando esse leminha aqui, proposição, sei lá. O exercício perdido do curso de probabilidade 1. Se vocês não fizeram, foi só por azar. Então, como é que a gente vai fazer, né? Bom, aqui, claro, ali tem uma sequência de variáveis aleatórias, aqui não tem sequência só porque eu não quis escrever, né? Na verdade, para cada valor de nzinho, eu tenho variáveis aleatórias distintas aqui. Então, bom, a gente quer calcular, então, n ao quadrado, esperança de n ao quadrado e ver como é que é isso aqui. Então, isso aqui é uma soma sobre V e W pertencentes a n do indicador, ou da probabilidade disso aqui. Vamos separar em duas partes. Primeiro, eu vou olhar o caso em que V é igual a W. Né? Então, vai ser só uma soma sobre V's da probabilidade de C de V ter mais do que C log n elementos, mais a soma V e W com V diferente W, elementos. Tá. Essa soma aqui é a esperança da n, né? Tudo bem. E o que a gente vai provar é que isso aqui é basicamente a esperança da n ao quadrado. Então, vamos dizer, isso aqui é no máximo o número de pares vezes a probabilidade de dois vértices. Vamos botar aqui o vértice 1, está numa componente de tamanho maior do que C log n. O vértice 2 está numa componente de tamanho C log n. Porque a soma aqui tem no máximo n quadrado termos. Certo? E isso aqui é alguma coisa tipo aquele alfa lambda de antes, mais o azinho de 1,
n. Então a gente vai ver que esse termo aqui é pequeno perto desse. Esse aqui é tipo n ao quadrado, esse aqui é tipo n. Tá, e aí como é que a gente faz isso aqui? Bom, isso aqui eu vou fazer mais na base de fazer vocês acreditarem do que tentar escrever a prova. Bom, talvez vocês não acreditem, mas o que eu posso fazer? A gente tinha aquela prova que dizia que a gente provou isso aqui e eu vou lembrar como é que foi. Certo? Vocês lembram que isso aqui foi um ingrediente importante para a gente calcular o valor esperado da n, né? O valor esperado da n é uma soma de probabilidades desse tipo aqui, que são todas iguais, e a gente provou na aula passada, bom, a probabilidade da componente do 1 tem mais que c log n elementos, é basicamente a probabilidade do processo de Galton-Watson, às vezes eu ponho aqui, às vezes não ponho, tem mais que c log n elementos, aí a gente viu que essa probabilidade é, exceto por um erro pequeno, a probabilidade do Galton-Watson ter um número infinito de elementos. Mas o passo essencial foi a gente fazer um acoplamento entre o processo de exploração a partir do C1 e o processo de exploração do Galton-Watson e mostrar que esse acoplamento funcionava até você ver esse número de vértices com uma probabilidade muito alta. Né? Qual era a ideia? Era, de novo, você tinha aquelas variáveis aleatórias, 1 mais ΔT, condicionadas ao passado. Oi? Ah, não, desculpa, esse aqui é a componente do vértice 1, né? Quem são os vértices? São os números de 1 a n, né? Então aqui eu estou só pegando dois vértices quaisquer, tá certo? Bom, vou botar V e W aqui para, de repente, não ficar tão confuso. Dois distintos aqui, né? E eu estou usando o seguinte fato. Se eu pego dois vértices distintos, por exemplo, 1 e 2, a probabilidade dos dois, desse evento aqui, né, dos dois terem componente grande, é a mesma que se eu pegar 3 e 4, ou 1 e 4, 2 e 9, ou qualquer outro par de vértices distintos. Isso só por simetria, né? Não, não é igual porque aqui o número de termos é n vezes n menos 1 e aqui eu botei n ao quadrado, que não me importa muito, então... Tá certo? Então, sim, se eu quisesse igual, eu botava n vezes n menos 1 aqui. Aí tá, aí a gente tinha... Como é que era o argumento para provar isso aqui? Né? Era dizer, essa 1 mais ΔT um passado, era uma binomial com n menos o número... de vértices. A gente falou que isso aqui é parecido com uma Poisson com parâmetro lambda. Tá, bom, a gente acoplou, deixa eu dizer que acoplamos. Acoplamos com uma Poisson com parâmetro lambda. O que era acoplar? Dizer, bom, tinha uma binomial, eu transformar essa binomial de alguma forma numa Poisson, aplicando uma função, blá, 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 blá. E a probabilidade de eu ver um erro, né, do acoplamento não funcionar no tempo t, era só aquela distância da Poisson para a binomial, que é a diferença das médias, que vai ser... Bom, botar a probabilidade do erro no tempo t dado passado. N mais o erro da aproximação da binomial pela Poisson. E aí que a gente fez o seguinte, bom, isso aqui pode ficar muito grande, né? Mas se eu só considerar esse processo até o primeiro momento em que eu tenho mais do que c log n elementos, então eu consigo dizer, isso aqui é menor do que log n sobre n, eu só vou fazer esse número log n de passos, então a soma dessas probabilidades de erro é pequena. Esse era o argumento. Então agora o argumento para olhar o que a gente quer
é parecido no seguinte sentido. A gente tem um processo de exploração do V e o do W, tá certo? Então vamos dizer assim, a receita é a seguinte. Bom, você olha o processo a partir do CV, a partir de V, o processo para explorar até se extinguir ou atingir mais do que C log N elementos. E agora você... Cadê? Isso. E aí o que você vai fazer é o seguinte, bom, estou dizendo, então a gente repete a estratégia, né, para saber como é que é a probabilidade desse cara estar numa componente grande. Uma componente com mais de C log N elementos. Agora tem esse cara, né? Mas agora tem duas possibilidades. Ou o W pertence pertence a esse pedaço que já foi explorado de CV. Então, aqui a gente, vamos dizer, pare o acoplamento. Se não, acople o CW a um Galton-Watson até ter mais do que C log N ou se extinguir. O que quer dizer isso? Vamos tentar entender a figura aqui. Bom, estou dizendo o seguinte. Vamos dizer que eu explorei a componente da V e eu cheguei a ter mais que C log N elementos aqui. Então, tem um certo número de elementos aqui, que eu vou chamar de MV. E agora eu posso perguntar, bom, dado isso aqui, como é que é a componente do W? E aí eu posso ter duas situações, em princípio, bem distintas. Eu posso ter... pode ser que o W caia aqui dentro. Por acaso eu estou explorando a minha componente conexa e eu achei o Lucas lá dentro. Então, as nossas componentes são a mesma, né? Então, isso pode acontecer. Pode ser que o W caia fora. E aí eu digo, bom, nesse caso eu vou explorar a componente, fazendo todas as perguntas que eu tenho que fazer, até ter mais do que C log N elementos ou extinção. E eu vou tentar, como eu fiz antes, acoplar esse processo que eu estou vendo aqui a um processo de Poisson independente do processo que eu usei aqui. Como é que eu faço isso? Bom, aqui também eu tenho aquelas variáveis ΔT, ΔT do W, tá? Acho que isso daqui é dado passado.
vão ser algo do tipo, vão ter distribuição binomial com algum parâmetro que eu não vou me atrever a dizer o que é no momento. Então, a principal diferença para o argumento da aula passada para o de hoje é isso aqui. Mas isso é uma diferença importante porque, quer dizer, o que a gente tem que tirar aqui, né? A gente tem que tirar daqui todos os vértices para os quais você fez a pergunta, esse cara está conectado a alguém anterior, né? Então, a gente tem que tirar aqui o conjunto dos vértices explorados e abertos do W e o conjunto de todos os vértices do V que você já viu aqui. Tem alguma chance de alguém conseguir escrever esse argumento formalmente algum dia? Tem. Não é difícil, na verdade. Por quê? Bom, não é difícil no sentido... Não é mais difícil do que o que a gente fez até agora. Só é meio que duplicar o trabalho. Mas então o que você tem que perguntar? Bom, para crescer a componente do W, tem algumas coisas que a gente sabe. Aqui a gente tem... Quando a gente chegou ao tempo final, a gente tem alguns vértices explorados e outros abertos aqui. Até o tempo S, que a gente chamou. Quando a gente faz as perguntas aqui do V, a gente sabe que tem algumas arestas que não podem existir. Os vértices que a gente explorou, a gente já sabe todas as arestas que eles estão conectados. Essas arestas aqui não podem ocorrer. Você tem que subtraí-las da sua conta. Pode ser que existam arestas aqui. Mas essas também vão ser pequenas em número. Esse conjunto de vértices abertos aqui tipicamente é pequeno. Isso você consegue mostrar. Por quê? Bom, por quê? Porque a gente aqui só está rodando o processo até encontrar C log n ou mais vértices. Então, a influência dessa... aqui você tem que tirar n arestas menos as vistas a partir de W menos as vistas a partir de V. Isso parece uma grande bagunça, e é num certo sentido. Mas esse acoplamento que a gente usou, ele é um acoplamento muito poderoso. Ele está dizendo o seguinte... Bom, você tem alguma maneira, essas variáveis 1 mais ΔT são definidas de alguma maneira, que é uma binomial com parâmetros n menos alguma coisa, essa alguma coisa sendo aleatória dependendo do passado. E além disso, e a gente sabe, né, porque a gente só está rodando o processo desse ponto, a gente sabe que essa coisa que você está tirando aqui, ela tem um tamanho que é no máximo alguma coisa tipo 2c log n. Porque eu estou fazendo o processo uma vez para o V e uma vez para o W. E aí todo aquele raciocínio de acoplamento, ele diz, bom, se tiver uma binomial n menos, chama esse cara de L, T aqui. Todo o raciocínio que a gente fez, ele diz que o acoplamento só vai errar com uma probabilidade que é do tipo LT sobre n mais lambda ao quadrado sobre n. Então, enquanto você conseguir garantir que esses caras são pequenos o suficiente, tipo menores do que log n é o suficiente, esse acoplamento vai funcionar, exceto com uma probabilidade muito pequena. Diga. Eu não sei se você explicou isso na outra aula, mas eu não entendi bem como é que a gente relaciona tipo, uma variável que é distribuída condicionalmente por binomiais com outra que é distribuída fixamente por binomial. Porque se fosse, por exemplo, uma binomial com parâmetro menor que a outra, a gente já sabe que tem dominação estocástica, né? Isso. Mas no caso que fica mudando quando tá, vamos escrever um teorema, assim, já que essas coisas eu acho que são as mais importantes do curso em algum sentido, tá? Então vamos dizer que você tem aqui uma sequência de variáveis aleatórias. Bom, essas seriam tipo as deltas, ou 1 mais delta, tá? E essas aqui, elas... Bom, vamos tentar escrever um teorema bem cuidadoso. E aí vocês têm que se conformar de que tudo sai daqui. Bom, aqui você tem as BNs, são para todo n natural, Bn, Fn mensurável, ou seja, uma sequência adaptada a sigma vezes Fn. Tá certo? Além disso, a distribuição condicional da Bn dada sigma algebra Fn menos 1 é uma binomial
um parâmetro n menos ln menos 1, P, onde ln menos 1 é fn menos 1 mensurável. Tá certo? É o tipo de situação que a gente tem. É binomial com alguma coisa que depende aqui do... Bom, n é uma má letra, né? Porque tem que... Bom, tem que trocar o nome desse cara aqui. Que isso é para ficar fixo, agora o n aqui é tempo. Então, bom, talvez eu troque tudo aqui por tempo, para ficar compatível com o diante. Eu não sei porque eu faço essas coisas que só me dão trabalho, mas eu faço. E aí, bom, isso aqui para t maior do que zero, né? Se o t é igual a zero, a gente supõe que a B0 tem uma distribuição que é fixa. Aqui, bom. T maior, isso, maior do que zero. Aqui. Tá, e daí, né? Isso, não quero usar a dominação, quero usar acoplamento, tá certo? Agora eu tenho aqui uma sequência UT, uniforme 01, independentes das sigma álgebras FT. Certo? Bom. Então, bom, isso aqui é tudo enunciado, é hipótese, né? Então, FT menos 1 está contido em FT. Alguma coisa assim. Então, bom, agora a tese podemos definir. No mesmo espaço de probabilidade, uma sequência. Quando você fala no mesmo espaço, é nesse mesmo espaço ou em no mesmo espaço? Não, é neste mesmo espaço de probabilidade, porque eu já botei as uniformes aqui, né? Uma sequência de Poisson, cada PT é Poisson com parâmetro Pn, uma sequência ID, Oi? Ah, mas é que eu briguei com o Matheus por causa disso antes, né? Que naturais não tem zero, aí ele ficava rindo da minha cara toda vez que eu falava que ia botar o zero, eu tinha que manter a consistência. Ele não está mais aqui, né? Então talvez eu possa ficar mais à vontade, mas... Sim, de modo que... Bom... Se... Bom, T... é um ínfimo dos pertencentes a L. Tais que LT menos 1 é maior ou igual a A. Então, a probabilidade de existir um T menor ou igual a T... Bom, vou botar S aqui. Para todo T grande pertencente aos naturais. Isso vai ser menor do que
P2N T grande mais A P T. Agora sim, a gente tem um teorema absolutamente incompreensível, mas que apesar disso resolve todos os nossos problemas. Olha só, o teorema, vamos tentar entender, pelo menos intuitivamente, o que esse teorema diz, tá certo? Esse teorema diz o seguinte: a gente tem um monte de variáveis aleatórias que elas são praticamente binomiais NP. Praticamente porque em cada passo a gente tira alguma coisa do N. Né? Aí esse teorema está dizendo o seguinte, olha só, vamos olhar o processo não para sempre. Vamos olhar esse processo até o momento em que essa coisa que você tira fica maior do que um certo valor A aqui, que a gente está fixando. A ideia é que, sob condições, se o P for pequeno, bom, na verdade o que você quer é que isso vezes isso seja pequeno, que é o que a gente tem no nosso caso. A condição, então, que se você só olha o processo até esse ponto, né? Desculpa, aqui é LT mesmo. Se você só olha o processo até esse ponto, né? E além disso, você não deixa o processo correr muito tempo, você fixa um tempo, ah, bom, não vou olhar mais do que 1 milhão de passos, nem vou olhar o processo depois de ter visto isso aqui. Se você evita essas duas coisas, que são passar muito tempo ou o LT ficar muito grande, então basicamente seu processo de binomiais está muito bem acoplado ao processo de Poissons. A ideia é que no nosso caso, né, o que era o A? O A era uma coisa tipo C log N. O tempo, bom, a gente estava olhando o tempo, a gente tinha que olhar o tempo, né, tá dizendo, não quero passar mais que um certo número T grande de passos. A gente tinha um argumento que dizia o seguinte, se você olhar aquele processo que gera componente e ele não se extinguir em C log N passos, é porque você tem mais que C log N vértices. Então, você também não precisa olhar mais que C log N passos. Então, a gente disse, T vai ser alguma coisa tipo C log N. Bom, no teorema novo de hoje, a gente precisa de 2 vezes isso, porque a gente está olhando para o V e para o W. E aí o P é lambda sobre N. E aí se você bota isso tudo aqui, você fica com uma coisa tipo 1 sobre N vezes log N, aqui fica 1 sobre N vezes log ao quadrado de N, tudo isso é bem pequeno. Então, a ideia eu gostaria que ficasse clara, pelo menos, né? Porque a ideia é, você pode ter essas binomiais que são arbitrariamente dependentes umas das outras. Mas se elas são todas binomiais, com parâmetros N e P, exceto que você tira alguma coisa, né? Então, enquanto essa coisa que você tira não ficar grande, ou enquanto não passar tempo demais, esse processo é basicamente igual ao processo das Poissons. Ou, se você quiser, pode até dizer que é igual a um processo de binomiais aqui. Dá no mesmo também. Processo binomial NP. Mas para a gente é conveniente passar para Poisson direto. É porque a gente vai fazer. Esse teorema mais geral, você pode pegar o V binomial ali, outra variável? Pode. Você tem, na verdade, você tem um... Bom, você quer um teorema muito geral agora? Você deve fazer. Dá, olha só. Tudo que tem nessa prova aqui é o seguinte, que tem uma maneira de você pegar uma variável com essa distribuição e uma uniforme independente e gerar uma variável com a distribuição Poisson. E o quanto você vai errar, digamos, é função da distância de variação total entre essa variável e a Poisson que você está botando aqui. Então, tudo que você está o que você está dizendo é um teorema bem geral. Enquanto essas distribuições tiverem, digamos assim, a distância epsilon de uma distribuição fixa aqui embaixo, que pode ser Poisson, pode ser uma normal, pode ser alguma coisa assim. Quando essas distribuições tiverem uma distância epsilon da normal, você consegue fazer um acoplamento que é bem sucedido, e aí em cada passo você tem uma probabilidade epsilon de errar, digamos assim, do acoplamento não funcionar. Então isso na verdade dá para escrever com grau de complicação arbitrário aqui, se a gente quiser. E dá para escrever também até sem construir o acoplamento explicitamente, mas é muito mais chato, na verdade. Então não sei se vale a pena. Mas isso é uma coisa bem geral, né? Essas coisas sempre funcionam em algum sentido. Não tem nenhum teorema extremamente geral que você possa escrever e ainda ser compreensível por seres humanos.
Mas aqui você está dizendo, você tem essas variáveis, tem uma certa distribuição mu-t que depende do passado. Mas vamos dizer que você sabe que a mu-t ela está próxima da distribuição, uma distribuição mu fixa até um certo tempo s. Então você gostaria de dizer que essa sequência aqui ela se parece muito com uma sequência ID com distribuição mu até esse tempo s. Isso é verdade. Aí a cota quantitativa, que é o que a gente precisa aqui, depende da briga que você vai ter entre as mu-t's, as mu's, os parâmetros e tudo mais. Então é mais fácil de anunciar no caso da Poisson. Mas isso é muito do geral. Isso, assim, aqui a gente está usando uma noção de acoplamento que é dada por variação total, né? Tem outras noções que você pode botar também. É isso. Bom, enfim, aí se eu começar a falar disso vai entrar em um monte de outras coisas. Teve um outro Alan, que foi aluno aqui do IMPA, que fez uma tese de doutorado que ele usava os acoplamentos super complicados para dizer coisas bem simples. Assim, né? Que foi meu aluno de doutorado e em algum momento ele tinha um bando de variáveis que eram praticamente variáveis exponenciais, mesmo que você condicionasse no passado, uma coisa assim, né? E aí ele tinha que dizer, não, eu quero agora acoplar com processos exponenciais independentes, todas bonitinhas e tal, e funcionou. Foi bem... Deu trabalho, mas tudo sempre funciona no final das contas. Assim. Mas bom, e o que acaba acontecendo aqui, né? O que sai daqui, se você fizer toda a conta direitinho, é que você consegue acoplar esse cara com Poisson e esse cara com Poisson independente. E tem uma probabilidade de erro, mas que vai ser alguma coisa que fica controlada como ficava antes. Qual é a probabilidade de dois Galton-Watsons independentes ambos explodirem, né? Que é o que a gente tem aqui, ambos terem um número infinito de elementos. Bom, é aquele alfa de lambda que a gente definiu antes, ao quadrado, mais um resto pequenininho. Então, se você aceita o fato de que esses eventos são independentes, exceto por um erro pequeno, você tem que aceitar o fato que essa probabilidade aqui é alfa de lambda ao quadrado vezes mais um erro pequenininho. E aí, se você olha o que você obteve aqui, você fica com uma coisa que é do tipo... Bom, a esperança de n alfa lambda, 1 vezes n. Bom, mais Ozinho de 1, n. Mais alfa lambda, mais Ozinho de 1 ao quadrado, n ao quadrado. E aí você vê o que é isso. Isso aqui é basicamente... Exceto pelo fator de Ozinho de 1, isso aqui é a esperança de n ao quadrado. É o quadrado da esperança. Então, e isso aqui é a esperança, que é muito menor, né? Porque isso aqui cresce com n ao quadrado, aquilo cresce com n. E isso daqui tudo, então, é 1 mais Ozinho de 1, a esperança de n ao quadrado. A condição que a gente tinha era que se a esperança do quadrado fosse basicamente igual ao quadrado da esperança, então você tinha aquela convergência fraca, né? Aquela convergência em probabilidade. N sobre o valor esperado converge para 1. E é exatamente disso aqui que sai. É uma coisa complicada para provar algo bastante simples, né? Mas sai. É sempre bom que no final sai tudo. É ótimo. Não, mas isso aqui é... Bom, eu acho que... Bom, acho não. Existem livros inteiros escritos sobre acoplamento e como você faz argumentos desse tipo, né? E aí é óbvio que se o cara vai escrever o livro, ele tem que começar, digamos, encher linguiça, né? Vai ter que começar, não, agora a gente vai fazer um acoplamento entre dois processos, um está um pouco atrás do outro, outro está um pouco na frente, até um certo ponto, blá, blá, blá. Mas no final das contas é sempre essa ideia, assim. A probabilidade a gente tem essa coisa muito boa que é a liberdade de parar um processo quando ele tem alguma coisa dando errado. Né? Então a gente faz isso, a gente faz o acoplamento que funciona até o momento que você tem que parar. E aí tá tudo bem. Diga. O teorema que não era um teorema era um trauma. Eu disse isso. Eu lembro. Mas ficou melhor agora que você disse, assim, ganhou uma certa carga literária, uma densidade, assim, que não tinha antes. Mas é. Pois é, e esse pessoal que trabalha com acoplamento, eles enunciam esse teorema? Olha, mais ou menos, acaba sendo uma coisa meio ad hoc, né? Para cada caso você tem uma coisa que você faz e funciona, que é parecida com várias outras que já foram vistas antes.
Bom, esse teorema, alguma coisa parecida com ele deve estar enunciado em algum lugar. Eu nunca vi. Mas, quer dizer, já vi enunciados... Não, desculpa, já vi enunciados parecidos com esse. Esse enunciado eu nunca vi. Na realidade, eu só vi os enunciados, pensando bem. Eu não vi as provas, mas era o pessoal. Mas, deixa eu pensar. Boa pergunta essa. Onde é que foi? Não, tem um artigo de 2 caras que... Bom, tem 2 lugares aqui. Tem 2 caras que fazem uma coisa mais parecida para um modelo de grafo aleatório que é mais complicado porque ele é não homogêneo. Então tem a ver com aquelas coisas do artigo do Aldous. E... Como é que é o nome? Bom, tá, esses artigos aqui tem a palavra... Tem as palavras given, degree, distribution. E aí eles olham os grafos em que, ao invés de ter arestas independentes, você fixa o grau de cada vértice. Aí você diz, o vértice 1 eu quero que tenha grau D1, vértice 2 eu quero que tenha grau D2, e vértice N eu quero que tenha grau Dn, e vou escolher um grafo uniformemente ao acaso do espaço de todos esses grafos aí. E aí você quer escolher uniformemente ao acaso, pode ser complicado, pode ser que não tenha nenhum grafo assim, mas sob certas condições, sobre os DNs, os DIs, vai ter um grafo. E você consegue provar que localmente, se você está explorando a componente conexa de um vértice, você ainda vê algo que se parece com um Galton-Watson. Só que é um Galton-Watson não homogêneo, a sua probabilidade de ter filho. Os vértices têm tipos diferentes, então o número de filhos que eles vão ter é diferente, certo? E... Então, isso eu acho que está feito direitinho lá. Tem um outro artigo que tem um Chang Lu, que é qual? Tem Scale Free, Deletion e mais palavras no título aí, que você pode encontrar. Esse aqui é Fen Chang e não, é outro. Essa, inclusive, é uma Chang, é uma mulher. Acho que o do livro é Chang e esse é Chung, né? Isso, o livro... Não, eu estou dizendo, então, o livro é Chung? Bom, de qualquer maneira, é outra pessoa. Essa é a Fan e o outro cara é o Kai Lai. Esse aqui é o Mike Molloy e Bruce Reed. Tem uma coisa, na verdade tem um outro lugar onde essas coisas estão razoavelmente bem feitas, não inteiras, mas uma boa parte delas, que é o livro do Cédric Villani. Que é o Optimal Transport Old and New. Que até pouco tempo estava disponível de graça no site dele. Eu acho que ainda está lá. Tem uma coisa que é fundamental em tudo isso que a gente está fazendo aqui, é que quando você quer construir o acoplamento, por exemplo, da BT com alguma coisa, uma coisa que a gente usa fortemente aqui é o fato de que, bom, se você tem a BT e tem uma outra distribuição que você quer gerar, acoplada de alguma forma, dá para fazer isso só usando uma variável aleatória uniforme. E esse livro discute isso em um razoável grau de detalhes. Tem uma coisa que pensando bem eu nunca fiz. Eu nunca falei para vocês o que acontece no grafo aleatório com lambda menor do que 1, né? Falei já, não? Bom, com lambda menor do que 1... Bom, como é que a gente provava que o processo subcrítico de ramificação morria? A gente dizia, na enésima geração você tem em média lambda elevado a n elementos. Então lambda elevado a n está indo para zero, muito rápido. Então a probabilidade de você ter pelo menos um elemento vai para zero muito rápido também. Certo? Aqui, isso não é mais verdade porque essa ideia de geração não está mais valendo, digamos, né?
Mas é quase verdade. Se você olhar o número esperado, digamos assim, na enésima geração, né? A partir do V, o que é a enésima geração a partir do V? Você vê primeiro quem são os vizinhos do V, essa é a primeira geração. Os vizinhos do vizinho são a segunda. Os vizinhos do vizinho é a terceira. Eu afirmo para vocês que isso aqui é menor do que lambda elevado a n. Bom, vou botar CT. A tésima geração. Isso é menor ou igual a lambda elevado a t. Por quê? Bom, na primeira geração, o número de vizinhos é binomial com parâmetros n-1 e lambda sobre n. Então, o número médio é n-1 vezes lambda dividido por n, que é menor ou igual a lambda. Na segunda geração, se você pegar cada indivíduo da segunda geração, ele vai ter em média no máximo lambda vizinhos. Por quê? Bom, na verdade é menos que lambda, né? Porque esse cara aqui tem um bando de gente que a gente já contou, a gente não vai contar esses caras que a gente já viu de novo. Mas vai ter no máximo lambda vizinhos. Uma outra alternativa para você fazer essa conta é você observar o seguinte. Que o número de caras, bom, você tem um V. O número quem são os caras na tésima geração? São os caras que você consegue ligar ao V por um caminho de comprimento T sem autointerseções. Ou pelo menos estão contidos nesses. Está dizendo, imagina que ao invés de gerar o grafo geração a geração, eu gero por inteiro. Quem vão ser os caras na geração T? São os caras que você alcança a partir do V com um caminho de comprimento T sem autointerseções. Então, qual é a probabilidade de W pertencer a CTV? Bom, vou dizer qual é o tamanho esperado de CTV. É menor ou igual ao seguinte. Bom, eu tenho no máximo n elevado a t caminhos a partir do V. Aqui, sem autointerseções. Na verdade é tipo n vezes n-1, vezes n-2, vezes n... mas no máximo isso aqui. Só estou dizendo, tem que escolher um vértice aqui, outro e outro, para fazer um caminho. Qual é a probabilidade desse caminho estar de fato no meu grafo aleatório? Estou dizendo o seguinte, bom, pega um caminho que pode existir ou não no grafo aleatório, né? Isso, as arestas podem ou não estar lá. Hã? Isso, multiplicar por PAT. Eu estou dizendo, bom, o número de caras vai ser no máximo o número de caminhos que tiverem completos lá, de comprimento T. E o número esperado desses caminhos é esse aqui, que isso é menor, é igual a lambda elevado a T. Então, tudo que eu estou querendo dizer é o seguinte, aquele raciocínio que dizia que quando lambda é menor do que 1, você vai morrer depressa, continua valendo aqui. Então, em particular, se você tomar o T, que é tipo, vamos dizer, 2 log de n sobre log, bom, ln de n sobre ln de 1 sobre lambda, e você vai ver que essa probabilidade, esse número esperado fica menor do que 1 sobre n ao quadrado. Então, com probabilidade alta, você não vai ter nenhum vértice com mais do que isso aqui. Caras na tésima, quer dizer, que tenha mais do que t gerações a partir dele. Bom, se vocês, dá para fazer essa conta bem melhor do que eu estou fazendo, aí você tem mais algumas coisinhas para fazer, mas é basicamente essa a ideia. Bom, o que são mais umas coisinhas para fazer? Eu deveria dizer isso com mais rigor, né? Mas é dizer... Essa aqui é a parte fácil do problema, então não vou gastar muito tempo com ela. Mas se você quiser, você pode dizer o seguinte, que o número, a componente do V, para usar coisas parecidas com o que a gente já viu, você pode mostrar que ela é dominada por um Galton-Watson com parâmetro com distribuição binomial n lambda n. Por quê? Porque se você vai fazendo um processo de exploração, em cada passo o sujeito vai ter um número de filhos que é binomial, n menos alguma coisa, lambda sobre n. E essa binomial aqui, se o lambda é menor do que 1, dá para você mostrar, por exemplo, que a binomial com n lambda n, ela é dominada por uma Poisson com parâmetro lambda', onde lambda' é menor do que 1. Também. Isso é só fazer uma continha.
Então, a componente do V é dominada, o tamanho dela, é dominada por um Galton-Watson, parâmetro Poisson, lambda linha, com lambda linha menor do que 1. Então, tudo que você precisa mostrar é que o Poisson não vai ter mais do que log n vértices com probabilidade muito alta. E aí você prova, então, um vértice com probabilidade muito alta, um vértice qualquer, não vai ter uma componente com mais do que log n vértices. Como a probabilidade é muito alta, então todos os vértices simultaneamente não vão ter mais do que log n vértices na sua componente com probabilidade muito alta. Isso aqui vai ser provavelmente exercício na próxima lista, que quando é que você domina binomial com Poisson. Não é difícil não, gente, não precisa olhar com essa cara. Mas é. Bom. Bom, tá bom. Mas aí agora, por que a gente fala de grafos aleatórios nesse curso? Bom, tem vários motivos. Primeiro que é um assunto que eu sei, e vocês não sabem, já é um bom motivo para estar no curso, né? Tem outros motivos, né? Esse caso aqui, ele é um dos casos em que a gente sabe analisar esse fenômeno de transição de fase de forma exata. Na verdade, o Conrado vai falar bastante mais sobre o que acontece no caso misterioso onde lambda é igual a 1, né? Em que você tem o gráfico que a gente chama de crítico. Você não é mais o caso em que parece com o Galton-Watson que morre depressa, nem é o caso que parece com o Galton-Watson que cresce infinitamente. Mas é um caso que a gente consegue analisar tudo muito bem. O Conrado vai falar aí de como é que são as coisas para lambda igual a 1, ou lambda 1 mais um ozinho de 1, bem pequenininho, coisas desse tipo. A gente consegue entender essencialmente tudo sobre essa transição que a gente tem, né, nesse modelo, em que o tamanho da maior componente passa de uma coisa tipo log n subitamente para constante, aqui, vezes n. Aqui crescendo. Então aqui se você tem um lambda igual a 1, a partir daqui o tamanho da componente é linear em n, e para cá é log da maior componente, né? Daqui é log em n. O teorema acho que é do Bolobai, fala que o 1 fica n a 2 terços. Oi. O 1 fica n elevado a 2 terços. Esse teorema é, na verdade, do artigo original lá do Erdős e do Renyi. Aí eles chamavam de salto duplo, né? Que aqui você passa de log n, aqui é uma coisa tipo θ de n, aqui tem θ de n elevado a 2 terços. Na verdade, tem uma estrutura super profunda aqui, né? Tem, como a gente vai ver. Esse ponto lambda igual a 1 aqui, ele é um negócio bem maluco mesmo. Tem um monte de estrutura. Ao invés de, aqui a gente tem sempre essa situação, né, quando a gente passa do ponto crítico, em que a gente tem uma componente conexa gigante, as outras todas são pequenas, né? Aqui a gente vai ter muitas componentes conexas, ou um número ilimitado de componentes conexas, com tamanho da ordem de n elevado a 2 terços. E a distribuição dos tamanhos dessas componentes é não trivial, no sentido que ela é uma distribuição que tem... Bom, se você olhar as componentes em ordem de tamanho, né, dividir os tamanhos por n elevado a 2 terços, e mandar n para infinito, isso converge a uma coisa não degenerada no conjunto de todos os vetores, com coordenadas decrescentes, uma coisa assim. Um negócio bem complicado. E dá para entender isso em função de excursões no movimento browniano, mas isso, enfim, vai ser o que o Conrado vai falar. Mas não é muito difícil de entender por que isso. A gente tem para traçar uma componente, a gente faz aquele passeio aleatório, que é o processo de exploração, e até ele acabar, né? E aí, depois, se a gente quiser traçar outra componente, a gente pode fazer outro passeio aleatório, vai ter menos vértices agora, então ele vai ter menos tendência aí para cima, até acabar, e ir fazendo isso várias vezes. Então, os tamanhos das componentes são dados, na verdade, para essa sequência de passeios aleatórios pelo tempo que eles demoram a chegar a zero. Só que, ao longo do tempo, você vai tirando vértices, então você vai tendo excursões que tendem a ser cada vez menores. Bom, o que isso significa? Depois. Mas aí agora a gente vai falar, ou pelo menos vai falar um pouquinho de um outro caso que a gente entende relativamente bem, embora não nesse grau de detalhes aqui, e tem um monte de problemas em aberto sobre, por exemplo, se esse fenômeno do n elevado a 2 terços tem paralelo nessa classe de modelos que a gente vai falar. Tem várias diferenças, uma delas que a gente vai falar agora de grafos infinitos.
Então, o nome disso é percolação. Bom, vocês conhecem esse ZD aqui, né? Podia ser outro grafo infinito, mas eu vou tomar isso aqui. Bom, e tem quem são as arestas desse grafo? A gente vai sempre tomar as arestas de vizinhos mais próximos, que são os pares x e y, onde x pertence a ZD, y pertence a ZD, e a norma é... Bom, isso aqui é uma maneira bem feia de botar. A norma L1 da diferença é 1. O que quer dizer isso? Quer dizer que, bom, o x é vizinho de y, C e somente C. E existe uma coordenada aí, tal que xd é igual a yi mais ou menos 1. E xj é igual a yj para todo j que não é i. Essa aqui é a norma L1, né? É uma maneira besta de dizer a mesma coisa aqui. E as pessoas gostam de usar aquilo, então eu resolvi escrever também. Então isso aí é um grafo infinito, certo? Você tem um conjunto infinito de vértices, que é esse aqui. Às vezes as pessoas... Isso aqui eu estou abusando de notação um pouco, que eu vou chamar o grafo de ZD, mas na verdade esse é o conjunto de vértices, esse é o conjunto das arestas. E, bom, como a gente vai ver agora e depois também, estudar as coisas num grafo infinito, de certa maneira, é muito mais fácil que no grafo finito qualquer. Mas também faz sentido olhar grafos finitos, tipo um quadrado bem grande, cheio de vértices lá dentro, e fazer perguntas. A gente vai falar depois. Mas por enquanto a gente vai falar só da coisa mais simples, que é o que se chama de percolação de elos. O que é isso? Você pega uma coleção de variáveis aleatórias, I e D, x é com distribuição Bernoulli com parâmetro P. O que isso quer dizer? Quer dizer que a probabilidade de xs é igual a 1 é igual a 1 menos a probabilidade de xs é igual a 0, que é igual a P. Então, o parâmetro entre 0 e 1. E então a gente tem um subgrafo que eu vou chamar de z elevado a dp, que é um subgrafo aleatório. Com um conjunto de arestas, que é todas as arestas que você tinha antes e que estão abertas. O que é estar aberta? É ter o indicador igual a 1. Como é que é esse grafo aí? Então, você tem aqui o Z2, por exemplo. E essas arestas em rosa são exatamente as que tem x é igual a 1. Então, o subgrafo que me interessa é esse ZDP aqui. Não sei se a escolha de cor foi muito feliz, mas enfim. Você tem algumas arestas que estão lá, outras que não estão. E aí os caras que criaram esse modelo aí, o Broadbent e o Hammersley, eles estavam tomando chá, eles eram ingleses, né? Então eles tomavam chá. E eles estavam tomando chá e estavam tentando pensar num modelo para uma rocha. Isso aqui seria uma estrutura microscópica dentro da rocha. Por exemplo, uma rocha que pode ter petróleo dentro, né? E o interesse deles era saber se o petróleo percola na rocha, ou seja, se ele consegue passar, atravessar a rocha por inteiro. E aí, por isso que isso aqui significa que a aresta está aberta, significa que tem um caminho aberto para o petróleo passar. Então, a pergunta mais básica aqui é qual é a probabilidade, a gente vai botar esse Pzinho aqui embaixo para indicar que está usando o parâmetro P,
desse evento aqui, 0 conecta com infinito, que é o evento de 0 pertence a uma componente conexa infinita de ZDP. E a pergunta é se isso aqui é igual a 0 ou maior do que 0. Então você gera um subgrafo aleatório, né? Você está dizendo basicamente cada aresta que estava lá vai continuar com probabilidade P e desaparecer com probabilidade 1 menos P, independentemente de todas as outras arestas. E agora você pode fazer essa pergunta: será que a minha rocha percola, né? Será que esse petróleo que está aqui no meio ele vai conseguir escoar até infinito? E essa é a pergunta mais básica, né? Você pode fazer uma série de perguntas. Será que ele consegue escoar para cima e para baixo também, ou só vai para um lado? Como é que é a geometria desse conjunto aqui? E você pode, bom, tem muito mais perguntas, você pode trocar o grafo também, ao invés de começar do ZD, você pode começar de outro grafo infinito. Você pode olhar análogos dessa pergunta, como eu falei, para grafos finitos, grandes, né? Então, o que se espera, tipicamente, é que... Bom, essa probabilidade aqui tem um nome, tá? Tem que dizer o nome dela, é θ de P. E o que se espera é que, por exemplo, se você toma um P com θP maior do que 0, vamos dizer que você está no, bom, θD de P. Vamos dizer que θ2 de P é maior do que 0. Se você desenhar um grafo finito parecido com Z2, ou seja, um quadradão reticulado, o que você espera quando você toma um P assim é que nesse grafo finito aqui, você vai ver uma componente conexa grande. O que é uma componente conexa grande? É uma componente que contém uma fração linear dos vértices aqui. Tudo que eu estou querendo dizer é o seguinte: essa questão de ter ou não uma componente conexa infinita é basicamente um análogo de ter uma componente gigante no grafo aleatório. Basicamente não, é um análogo e você espera que quando você tem um grafo finito e grande e um grafo infinito parecidos, então essas duas perguntas sejam equivalentes no sentido. Para que peso esse grafo? Se eu fixar um P, quando é que eu garanto que esse grafo tem uma componente conexa com tamanho linear, número de vértices, com probabilidade de indo para 1 quando n vai para infinito? Bom, isso é um teorema, de fato, de que isso ocorre sem somente ser esse θ2 de P é maior do que 0. Mas, por enquanto, a gente vai se concentrar no caso infinito mesmo. Deixa eu enunciar algumas coisas aqui. Bom, vou começar com uma observação. Oi. Diga. Mudou. Mas antes disso, tinha sido uma pergunta do Alan, né? Sobre como é que você compara essa teoria. Ah, tinha uma pergunta do Alan ainda? Ele fez uma pergunta e aí você falou sobre... Tá vendo? As pessoas que falam na turma agora estão se unindo contra mim. Qual foi a pergunta? Não, porque depois da pergunta você mudou de tema. Aí não sabe se quando você terminou ou se... Ah, não, vocês... Eu terminei, vocês não terminaram, não? Ah, olha só. Tá, deixa eu dizer um teorema aqui, então. Vou botar exercício para todo mundo provar. Certo? Teorema mais geral do que aquele. Eu tenho uma sequência de variáveis aleatórias xt, com uma filtração ft, ou seja, ft, filtração, xt, adaptado à filtração, eu vou chamar de mu t de ômega a distribuição condicional. Bom, e o xt tomam valores num certo espaço aí que mensurável, tá? Que eu vou supor polonês só para ter, isso aqui é um polonês, para ter alguma regularidade. Então, como eu estou no espaço polonês, eu sei que faz sentido
eu defini essas probabilidades condicionais regulares. Elas estão definidas quase certamente. E tá certo? E isso daqui é para cada, bom, de ômega. Isso aqui é uma probabilidade condicional. Tem alguma versão da probabilidade condicional regular aqui, não me importa muito qual é. E eu tenho uma medida mu, bom, medida de probabilidade fixa sobre um espaço onde a x toma valor. Tá. E bom, e tem a minha sequência de variáveis aleatórias uniformes independentes. Medida. Vou botar assim. Isso é o caso geral do teorema. O que o senhor falava antes do teorema? O senhor concluiu? Acho que era isso. Bom, o que eu falei antes do teorema? Eu não lembro o que eu falei antes do teorema. Vamos parar a aula e assistir o vídeo para poder lembrar o que estava sendo falado. Está copiado. Você falou de uma receita para resolver algum problema. Ah, sim. Eu falei da receita. E aí o que eu disse depois foi o seguinte, bom, como é que você aplica aquele teorema geral que eu enunciei? Os xt são as variáveis que são binomiais, não é isso? Então os xt vão ser 1 mais ΔT. Mas primeiro do processo que gera a componente do V e depois do processo que gera a componente do W. Essas variáveis vão ser todas binomiais condicionalmente ao passado. E o que eu estou dizendo é que elas podem todas ser acopladas a Poissons, de modo a você ter probabilidade pequena de erro até o primeiro momento em que você vir mais do que C log n de versos num processo, ou que você vir mais do que C log n versos no outro processo, ou então que os dois processos acabem sozinhos. E aí o que eu estava dizendo então, bom, se eu estou acoplando essas aqui a Poissons, e eu estou acoplando esse aqui é o processo do V, né? Componente do V. Se eu acoplei o processo a componente do W, é outras Poissons independentes dessas. Então, o que eu disse, talvez tenha dito rápido demais, é que então, a probabilidade desse processo ter mais que C log n vértices, esse aqui ter mais que C log n vértices, é basicamente a probabilidade desse Galton-Watson aqui ter mais que C log n vértices e esse também. E esses dois são Galton-Watsons independentes. Era tudo isso que a gente tinha que fazer. E a única coisa que ficou... Bom, não, ficou faltando um monte de coisa, né? Mas era só isso que eu queria dizer. Só queria dizer, então, que por resultados gerais de acoplamento, a gente consegue acoplar os dois processos, um de cada vez, até o momento em que eles ficam grandes, né? Então, as coisas funcionam. Nada disso é óbvio, mas também quer dizer, não é para ser difícil. Então... Tá, medida de probabilidade fixa sobre para T, uniforme. Então, estuda a hipótese, o teorema geral. Não sei se era esse teorema então que vocês estavam me pedindo, mas é que existem ID com Lem-Mu de modo neste mesmo espaço. D com Lem-Mu de modo que para todo vejamos. Bom,
Posso dizer aqui, para todo tempo de parada. S. Bom, tá, desculpa. É para botar uma coisa um pouquinho mais compreensível. Se S é igual a ínfimo dos T's, tal que a distribuição de variação total no TW mu maior do que epsilon, então a probabilidade para todo T natural vai existir um T menor ou igual a S mínimo T tal que xt é diferente de yt é menor do que epsilon vezes t. Menor ou igual a epsilon vezes t. Esse teorema é mais complicado do que o outro, mas num certo sentido ele é até mais simples, aparece menos parâmetros aí. Qual é o sentido? Eu estou dizendo o seguinte, você tem as distribuições condicionais. Esse tempo de parada está dizendo qual é o primeiro momento que a distribuição condicional se afasta dessa mu fixa que você falou. E aí o que eu estou dizendo é que até esse momento, se eu andar no máximo t passos, onde tem uma constante fixa, então a probabilidade do acoplamento não funcionar vai ser epsilon vezes t. Está dizendo basicamente que em cada passo você tem probabilidade de epsilon de errar e tem no máximo t passos. Então esse teorema aí, eu não sei se interessa alguém escrever isso direitinho, mas não é nada não é nada do outro mundo escrever isso aqui. Mas você precisa de algumas coisas do tipo bom, o que é a distância de variação total no espaço polonês? É simplesmente você ter esse tipo de coisa, e isso você tem que saber que essa distância de variação total ela tem a mesma relação com acoplamentos que a distância de variação total tem em espaços discretos, e que você pode construir o acoplamento usando variáveis aleatórias uniformes, então tudo se resolve. Mas é um teorema complicado, porque basicamente você tem que dizer que, vamos dizer que você está querendo construir o acoplamento ótimo de mu com nu, mas esse acoplamento, se você fixa mu, é uma função de nu, né? Então, o acoplamento ótimo é uma medida no produto cartesiano, que é função de mu e nu, vão fixar o mu, então é função só de nu, e você tem que provar que essa função é mensurável em nu, em alguma sigma álgebra. Então, tudo isso está bem feito no livro do Cédric Villani, essa parte bem técnica de medida. Mas é possível fazer, e depois que você tem isso, essas coisas saem mais ou menos de graça aqui. Tem alguma coisa que eu ainda não terminei que eu... Tá, não, beleza. Tá, deixa eu voltar aqui. Vocês lembram do percolação? Eu parei e falei de outras coisas. Falei de sigma álgebra, falei de espaço polonês, mensurabilidade com relação à medida. Mas agora eu estou falando de uma coisa bem simples de novo. Percolação. Tem palitinho, alguns estão lá, outros não estão lá. E percolação é bem... tem um monte de... Assim, pelo menos a teoria básica de percolação é muito legal porque um monte de coisa vem bem fácil. Assim. Deixa eu provar... É o seguinte, teorema para todo P pertencente a 0, 1, a probabilidade em P de existir componente infinito é 0 ou 1. Isso foi exercício do curso Probabilidade 1, em Z2. Para quem não lembra, é lei 01 de Kolmogorov, tá certo? Que você tem... basicamente, você está dizendo o seguinte, se você mudar... Imagina que você tem um componente infinito. E agora você remove algumas arestas a mais que estavam lá. Um número finito de arestas. Tudo que você consegue com isso é talvez quebrar o componente infinito em várias partes. Você nunca vai conseguir destruir completamente o componente infinito tirando um número finito de arestas. Certo? Ok. Tá.
mas tem o teorema menos básico, é o seguinte, teorema... E isso a gente vai dizer que para toda dimensão D, maior ou igual a 2, existe um PC ZD pertencente a 0, 1 estritamente, tal que θD de P é igual a 0 se P é menor do que PC e θD de P é maior do que 0 se P é maior do que PC. Está dizendo o seguinte, a gente pode imaginar que esse modelo aqui a gente está aumentando o P, né? A gente aumenta o P de 0 a 1. Então a gente sabe que vão existir valores de P por os quais o gráfico que a gente está olhando certamente não vai ter componente conexa infinita, nenhuma. Por exemplo, P igual a 0 é um desses valores, que a gente está tirando todas as arestas. A gente sabe que tem valores de P por os quais certamente vai haver uma componente infinita. P igual a 1 é um desses valores, porque a gente está retendo todas as arestas que tinha originalmente. O que esse teorema diz é que você tem uma transição não trivial, que em algum ponto estritamente entre 0 e 1, você passa de não ter componentes infinitas para ter componentes infinitas, né? Porque repara, aqui eu estou só falando da componente do zero, né? Mas se a probabilidade do zero estar numa componente infinita é 0, ninguém pode estar, só por homogeneidade, né? Qualquer vértice tem probabilidade igual de estar na componente infinita, porque o grafo é invariante por translações. Se a probabilidade do zero estar na componente infinita é positiva, então a probabilidade de existir uma componente infinita é positiva, então essa probabilidade de fato é 1, pelo teorema anterior. Então o que a gente tem é que em algum ponto entre 0 e 1, estritamente, se você for aumentando P, você vai passar da situação em que quase certamente não há componentes infinitas para a situação em que quase certamente há componentes infinitas. E isso Deixa eu enunciar logo aqui para quem tiver a fim de fazer uma tese de doutorado bacana, com reconhecimento internacional. Deixa eu botar aqui as perguntas, a gente não tem muito mais tempo do que isso. Bom, se vocês quiserem fazer isso até a aula que vem. Tem. Bom, provar que θD de PC ZD é igual a 0 para todo D maior ou igual a 2. Isso aqui é o seguinte, está dizendo, bom, a gente tem essa função aí θ, na verdade tem um monte de perguntas bem elementares que você pode fazer sobre o feitio dessa função. A gente sabe aqui que essa função ela é 0 até um certo ponto e ela é maior do que 0 a partir daqui. Aí tem um monte de coisa nesse grafo aqui que não é bem entendida. Que eu desenhei, mas ninguém sabe se é verdade ou não. Por exemplo, como é que é verdade que essa função vale... Essa aqui está pedindo para você provar que essa função vale 0 aqui. Isso não é óbvio, porque poderia ser verdade que essa função fosse descontínua aqui. E, de fato, dá para construir grafos em que a função é descontínua. Então, se você tentar analisar o análogo dessa questão para grafos muito gerais, tipo certas árvores, na verdade, você não vai funcionar. O que se considera como provável é que se você pegar um grafo que é transitivo, querendo dizer um grafo em que, né, dados dois vértices, você consegue transladar um vértice no outro sem mudar o grafo, né, como é o ZD, imagina se para qualquer grafo transitivo isso aqui seja verdade. Exceto sempre que a probabilidade crítica estiver entre 0 e 1 estritamente. Aí tem outras coisas também mais delicadas, tipo se essa função tem derivada à direita aqui, se é que ela vale 0 aqui, né? Se ela tem derivada à direita, qual é o valor da derivada à direita? Será que ela começa com inclinação positiva ou é que nem eu desenhei, tipo uma parábola, né? Tem derivada 0 ali. Essa função é convexa. Tudo que dá para dizer de graça, facilmente, é que essa função é crescente aqui. Então, pode ser que ela seja assim, mas ela não vai cair com P.
E a outra questão geral aqui é, bom, encontrar, se você pegar um grafo G geral, né? O mesmo problema aqui eu acho que está bastante relacionado ao outro, mas é mais fácil em princípio. Mas já dá uma tese. Sob que condições você tem um ponto crítico desse grafo entre 0 e 1 estritamente? Então, tem condições conhecidas aqui para isso funcionar. Esse teorema, que é o primeiro que a gente vai provar, ele diz que em dimensão 2 ou maior, o ponto crítico está entre 0 e 1. Né? Você passa de não ter componente infinita a ter num ponto que está estritamente entre 0 e 1. Mas se você tem um grafo mais geral, a gente vai ver os argumentos que a gente vai usar aqui, basicamente são argumentos que, quer dizer, uma parte do argumento vai valer em muita generalidade, vai bastar que o seu grafo seja tal que todo mundo tem um número de vizinhos limitado por uma constante. Não é um grafo infinito, mas o número de vizinhos é no máximo 7 para todo mundo, ou no máximo 20, no máximo alguma constante. A outra parte do argumento a gente vai ver que é uma parte muito de ZD, na verdade é uma parte de Z2. A gente vai fazer o argumento em Z2 e vai dizer como funciona em 2, funciona em D também. Porque dentro do ZD tem um monte de cópias do Z2. Então a gente vai ver que essa questão que é assim dizer, na verdade a questão difícil aqui é dizer, dado um grafo G, prove que existe um P estritamente menor do que 1, tal que para esse valor de P o grafo vai ter percolação, né? Vai ter componente infinita. A parte que existe um valor estritamente maior do que 0, onde não tem percolações, já é fácil, a difícil é a outra. Né? Mas tá, deixa eu terminar a aula então, só dizendo, bom, fazendo dois comentários. Né? O primeiro é o que acontece no caso D igual a 1. Qual é a probabilidade de, para P igual a 1 menos 10 elevado a menos 6, você tem uma componente conexa infinita em D igual a 1? É 0, né? Você tem um zerinho aqui, aí você tem esse bando de arestas para os lados, aí olha uma distância para um lado e para o outro, a probabilidade de você não ter as duas arestas aqui é uma certa constante. Então, aquela situação já apostar na loteria para sempre. Né? Não importa quão pequena seja a probabilidade de ganhar, você vai ganhar. Então, vai ter um momento que as duas arestas estão cortadas e a componente é finita, com certeza. Então, D igual a 1 é o caso anômalo aqui. Né? E a outra coisa que eu queria mencionar, né, só ver a questão 1, essa questão 1 aqui, ela tem resposta em dois casos. São esses dois aqui. Talvez alguém já tenha baixado isso aqui para 18. Mas E D igual a 2 é o caso que a gente vai fazer em aula, na verdade. A gente vai analisar percolação crítica em D igual a 2, vai ser um corolário, porque a gente vai provar de fato que o teorema de Harris-Casten, que a gente vai provar que para D igual a 2, o θ de P é igual a 0 para P menor do que 1/2, menor ou igual a 1/2, e maior do que 0 para P maior do que 1/2. Então, a gente vai achar o ponto crítico e vai mostrar que nele não tem percolação. Esse é um artefato do argumento que a gente vai usar. E aí tem outras ideias lá chamadas de expansão em laços, que na verdade não só dizem que não tem percolação no ponto crítico, né, que θ de PC é igual a 0 em D maior ou igual a 19, mas elas também dizem como é que é a componente conexa perto desse ponto. E dizem o seguinte, se você pegar um hipercubo em dimensão 19 é maior, né? Um hipercubo bem grande, né? N vezes N vezes N vezes N vezes. E você olhar a maior componente conexa aqui dentro, perto do ponto crítico da percolação, você vê uma coisa parecida com o grafo aleatório que a gente estudou antes. Parecida em que sentido? Bom, da distribuição dos tamanhos das componentes. Mas isso a gente vai falar depois. Então, bom, por hoje é só. Até a segunda.